Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele vai falar ao meu coração e ao seu coração uma palavra para tranquilizar o nosso coração. O dia está se findando, né? Tivemos atribuições, tivemos rotinas e muitas vezes algumas rotinas elas saem do nosso natural, né? Do nosso controle natural, e é por isso que toda noite nós estamos aqui para ler uma palavra de Deus, para que tudo aquilo que porventura saiu do percurso natural do nosso cronograma, o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos identificar e corrigir. Porque toda tarefa, ela precisa ser corrigida. Após a correção que vem uma nova. Que nesta noite o Senhor fale tremendamente ao teu coração e ao meu coração, no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu venho a Ti para agradecer-te por este dia, Pai. Glórias nós te damos. Pedimos ao Senhor, Deus, fale conosco, nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, pois a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E ela é acrescida a partir do conhecimento da palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui em 1 Coríntios, o capítulo é o 4, o versículo é o 20. E o Senhor ele vai dizer assim para mim e para você. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O Senhor vem aqui nesta noite dizer para mim e para você, olha, o reino de Deus, ele não consiste em palavra. O reino de Deus não é isto aqui. Aqui está a palavra de Deus. Mas isto aqui não é o reino de Deus. O Senhor, ele vem aqui tirar essa dúvida de muitos filhos, porque quando o Senhor traz uma palavra, é porque alguém precisa. Há pessoas confundindo a palavra com o reino de Deus. E o Senhor, ele vem aqui esclarecer para mim e para você, olha, o reino de Deus é muito mais do que a palavra. Olha o que ele diz. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Entenda que a palavra, ela é o essencial, ela é o principal. A palavra é o caminho que vai te conduzir ao céu. O céu é o lugar de morada eterna, meu e seu. O nosso lugar de morada eterna é no céu. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer esclarecer para mim e para você, virtude. O que é virtude? É poder. O poder de Deus. E você não pode confundir a palavra com virtude. Por quê? Quando lemos a palavra, ela libera a virtude. Mas a palavra, ela está aqui. Ela sozinha, ela não faz nada. Por que que eu e você precisamos entender isso? Porque há pessoas que ela abre a Bíblia e ela deixa a Bíblia aberta. Salmo 91, Salmo 23. Aquela palavra aberta, ela não está edificando em nada. Porque a Bíblia ensina para mim e para você, e ouvireis a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas para que ela libere a virtude, ela precisa ser dita. Há necessidade de uma ação. Há a necessidade de uma atitude do dono da Bíblia ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Se nós deixarmos a Bíblia simplesmente aberta, a virtude de Deus, ela não sai. Vamos entender mais detalhadamente. Naamã, um homem muito poderoso,
estava com lepra, uma doença incurável. Aquela doença o afastava de muitas coisas. E Deus usou uma menina para dizer para ele, se ele fosse até o profeta, ele seria curado. E quando ele tomou a atitude de ir até Israel, ele mandou uma carta avisando a ida dele. Ele era um homem muito importante. E ele dizia para ele mesmo que quando ele chegasse lá, né, o profeta Eliseu, ele iria colocar as mãos sobre a cabeça dele, iria proclamar, clamar ao Senhor e ele seria curado. Ele pensou assim. Mas quando ele chegou diante da casa da onde estava o profeta nem o recebeu. Porque antes mesmo de Naamã chegar, o Espírito Santo já tinha chego. O Espírito Santo já tinha dito para o profeta. Aí vem um leproso. E você entenda, a lepra dele tinha uma causa. Aquela lepra que surgiu no corpo dele era o orgulho, era a soberba, eram coisas que estavam o afastando de Deus. E ele era precioso, ele é assim como você. Nós somos preciosos para Deus. Deus permitiu a lepra em Naamã para que ele reconhecesse a grandeza de Deus. Mas entenda, as coisas não foi como Naamã queria. O profeta nem sequer saiu para colocar as mãos sobre a cabeça dele. Porque Deus, através do Espírito Santo, já tinha dito para Eliseu o que era para ele fazer. Mande ele fazer. E quando ele fazer, é sinal de que o orgulho e a soberba foi quebrada. E quando o orgulho e a soberba é quebrado, em sinal de obediência a Deus, a virtude de Deus é liberada. A virtude é o poder. O poder é o que faz o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Mas entenda que o milagre, para acontecer na minha vida e na sua vida, eu preciso quebrar o orgulho e a soberba. As coisas não são do jeito que eu quero. As coisas não são da maneira que, meu Deus, eu vou fazer isso aqui, só que eu quero aqui. Eu quero isso, eu quero assim. Meu irmão, quebra esse orgulho e essa soberba. O nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. E se entrar soberba, orgulho na minha vida e na sua vida, ele vai permitir a lepra entrar para que sejamos quebrantados, para que se humilhemos na presença de Deus. Porque quando ele chegou até a frente da casa, que o servo foi dizer para Naamã, olha, é para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele se indignou. Como assim? Ele nem me recebeu. Ele não veio aqui nem colocar a mão na minha cabeça, fazer uma oração, aí vem me mandar ir lá mergulhar 7 vezes naquele rio sujo. Olha o tamanho da soberba e do orgulho. Ele ia voltar para casa. Ele iria continuar leproso por causa do seu orgulho, da sua soberba. Até que Deus usa um dos que estavam ali com ele e diz para ele, meu Senhor, mas se ele tivesse mandado o senhor fazer outra coisa, eu não iria fazer? Que custa o senhor fazer o que o profeta falou? A humilhação que ele se propôs no coração, realmente, verdade. Se ele tivesse mandado eu fazer outra coisa que não fosse isso, eu faria, então eu vou lá. Quando ele quebrou o orgulho e a soberba dele, e ele deu os 7 mergulhos, no 7º mergulho a virtude de Deus, o poder de Deus foi liberado, porque ele obedeceu o que o profeta, o homem de Deus, falou para ele. O que o profeta falou para ele foi o próprio Deus quem mandou falar. Quando ele entendeu que só existe o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso,
quando ele deu o 7º mergulho, que ele viu ele curado, ele entendeu. Ele entendeu todo esse contexto a qual nós acabamos de expor. E muitas vezes o Senhor deixa eu e você passar por um vale, por um deserto, para que nós também possamos ver o quão grande é o nosso Deus. O inimigo é um perdedor. Ele pode tentar fazer várias coisas na nossa vida, mas o único que realmente tem poder para fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida é Deus. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida é permissão de Deus para que venha aperfeiçoar meu caráter, o seu caráter, para que seja quebrado e arrancado aquilo que não agrada a Deus. Nesta noite, o Senhor fala para você, a palavra de Deus, ela libera a virtude, mas precisamos ler. Precisamos crer nos profetas do Senhor para que a virtude seja liberada, porque não é a mesma coisa. O Senhor quer que eu e você entenda isso. No nome de Jesus, receba essa palavra, que o Espírito Santo traga mais revelações ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor por essas palavras, Senhor, meu Deus. Quantas são as vezes que nós nos enganamos, Pai? Que nós confundimos a palavra do Senhor com a virtude do Senhor. Oh, Deus, sabemos que tudo é teu. A virtude é teu. A palavra é tua, tudo é teu, Pai. Mas há um processo, há caminhos, há coisas a qual nós precisamos fazer. Quantos são aqueles, meu Deus, que abrem a Bíblia, simplesmente deixam lá a Bíblia aberta. Mas a tua palavra diz, e ouvireis a verdade. A Bíblia não fala sozinho, meu irmão. A Bíblia não fala sozinha, minha irmã. Você precisa ler a palavra, você precisa ler a Bíblia, para que a virtude de Deus seja liberada na tua vida, para que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Mas entenda, o milagre de Deus, a virtude de Deus não vai ser liberada na sua vida da maneira que você quer, é da maneira que Deus quer. Quebra esse orgulho, quebra essa soberba, se humilhe na presença de Deus e tudo Deus fará por você. O Senhor, Ele não quer filhos orgulhosos, filhos soberbos, filhos que querem as coisas do seu jeito, da sua maneira. Peça orientação a Deus e na palavra, no entendimento da palavra, Ele vai te conduzir. No entendimento da palavra, Ele vai te orientar e tu serás próspera no reino do céu. Porque aqui nesta terra tudo é passageiro. Aqui nesta terra tudo passa. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Mas nós precisamos ler. Leia, meu irmão, leia a palavra de Deus. Leia o que Deus está te instruindo para fazer, para viver. Porque é o nosso Deus que tem caminhos eternos para mim e para você, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E se essa palavra, ela te ajudou de alguma forma, compartilhe ela para alguém. Eu creio que há outras pessoas que também elas precisam ouvir essa palavra. Outras pessoas precisam ser abençoadas. E você, compartilhando, vai ser um canal de bênçãos para muito, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!